Oi, 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 deusinhos. Oi, 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 deusinhas. Tudo bem com vocês? Eu espero e intenciono que sim, que estejamos todos muitíssimo bem, né? Gratidão ao Deus Criador de tudo que é, por nos permitir estar juntos mais uma vez. Hoje é segunda, né, gente? Gratidão, universo. Bom, meu povo, esse final de semana eu não gravei vídeo, né? Fiquei sumidinha, mas eu tive uns probleminhas aqui, sabe, gente? Então, não deu para gravar vídeo. Vou até conversar com vocês a respeito disso agora, sabe? Bom, como eu acho que eu já contei aqui nos últimos, nos meus vídeos anteriores, eu fui uma criança muito dodói, né, gente? Como eu já falei para vocês, eu tinha várias questões de saúde quando pequena. E uma delas foi a febre reumática, né? Eu fui diagnosticada de febre reumática de 7 para 8 anos de idade. Eu já tinha anemia falciforme, né? Já estava fazendo tratamento para anemia, já tinha dado quadro de epilepsia nessa época, e de quebra veio essa situação de febre reumática, né? E quando eu fui diagnosticada com febre reumática, na época estava acontecendo uma situação na escola com uma professora, né? Que Deus ela já passou para o outro lado, né? Eu espero que ela tenha conseguido do outro lado encontrar a cura, né? Que ela não pôde encontrar aqui. Então, ela teve esse problema comigo. Ela simplesmente a pessoa simplesmente me odiava, gente. Ela me odiava de graça. Acho que só porque eu perguntava muito, sabe? E naquela época, uma criança perguntar muito não era legal, porque a criança não podia questionar o adulto naquela época, sabe? As crianças não tinham o direito de querer saber por quê. Então, assim, e eu tinha essa mania, eu sempre tive essa mania de muito, mas por quê? Por quê? Ah, mas é isso, mas por quê? Não, mas é por causa disso, isso. Ah, tá. Mas isso é por causa disso? Mas por que isso? E as pessoas não tinham paciência com isso. Eu era uma criança, assim, que por mais que eu estava em um quadro de manifestação de doenças, essas coisas, eu era muito de querer saber o porquê de tudo. Então, assim, eu tava passando por um estresse muito grande na escola por causa disso, com essa professora, sabe? Eu gostava de brincar, mas os meninos, como eu já contei pra vocês aqui, como era aquelas escolas de fazenda, a gente corria dentro das mangas, tudo, né? Lá dentro na onde que o gado ficava. A gente subia em árvore, subia na cerca. Era uma loucura, sabe? Era uma loucura. Pensa numa criança de fazenda. Então, meu povo, essa era a Catarina, sabe? E eu era bem daquela assim que, nossa, quanto mais a brincadeira fosse eletrizante, mais eu gostava. Então eu brincava muito com meus meninos, porque as meninas eram muito paradinhas, gostavam de fazer comidinha, de sentar para contar historinha. E eu não, eu queria brincar mesmo, queimar energia, e eu ficava mais os meninos. E isso não era bem visto, sabe, na sociedade. Né? Até hoje existe preconceito com relação a isso. A gente sabe disso. Mas naquela época as coisas eram um nível tóxico, extremamente tóxico. E eu era esse tipo de criança, sabe? Que gostava mesmo, gostava de graça de ser, como eles classificavam, o machinho, sabe? Então, assim, isso causou um estresse muito grande dessa professora e com a minha mãe, porque quando eu tive o quadro de febre reumática a primeira vez,
começou com o pé esquerdo. Todas as vezes que começa esse quadro em mim de reumatismo, febre reumática, sempre começa do lado esquerdo. Entende? Depois evolui para outras partes do corpo, para a perna direita, joelho direito, pé direito, braço, mas o foco é do lado esquerdo, sabe? Então, assim, eu naquela época, né, fui para a escola, já estava sentindo dor no pé, já estava pisando, já custando pisar no chão, mas eu fui para a escola. Chegou na escola, eu não brinquei, eu não aguentei brincar com os meninos, nem com as meninas. Eu fiquei num canto, eu lembro que eu fiquei em cima da cerca, assim, num canto, sentada. E vendo os meninos brincando, doida para brincar, mas eu não fui, porque eu não ia aguentar mesmo. Então por que eu iria, né? Nem fazia sentido. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que quando eu fui descer da cerca pra gente entrar pra sala, quando eu pisei no chão, que eu coloquei meu pé no chão, eu senti na hora e eu firmei na cerca e a minha irmã veio, me segurou e falou comigo, tá doendo muito, porque a minha irmã já sabia que a gente tinha ido pra escola e eu fui o tempo todo reclamando, pedindo ela pra me esperar. E sempre era eu quem corria na frente, né? Só que desta vez ela tinha que me esperar e ela me esperava, me ajudava a passar debaixo de arame, né? Que a gente passava debaixo dos fios de arame. Me ajudava a passar, me ajudava a levantar, porque foi tenso. Só que quando eu entrei dentro da sala de aula, de manhã eu entrei mancando, só que ela não falou nada. Depois do recreio que eu entrei dentro da sala de aula, que eu já estava assim, pra andar já estava bem mal mesmo, assim, mas bem ruim mesmo. Gente, essa mulher olhou pra mim, ela deu um grito de toda a altura e começou a expor toda a toxicidade que a pessoa tinha dentro dela e que de alguma forma estava em mim, né? Porque se chegou até mim, tudo bem que eu era criança, mas, né? Essa mulher expôs, ela jogou pra fora na hora. Os meninos tentaram explicar, tia, ela já chegou, ela não brincou com a gente no recreio, só que ela não quis ouvir ninguém, mandou todo mundo calar a boca. E tipo assim, me expôs total na frente da turma. Que a gente estudava nas turminhas que tinha duas séries junto. Era a primeira e segunda série juntas. Sabe? Na mesma classe. Uma hora ela estava lecionando para uma turma, na outra hora era para outra. Então assim, mas intercalava e dava certo. Funcionava, tá, gente? Só que ela fez o favor de me expor e me chamava de macho fêmea, gente, de toda altura, seu machinho, é porque você quer brincar com os meninos, fica escarreirando igual um macho, que não sei o que tem. Gente, depois, e esse pé, dali em diante, esse pé doeu tanto e foi inchando, inchando e foi doendo, foi inchando e doendo, que parecia que não ia parar mais. Pra mim chegar em casa, aquele dia, já foi tenso. A minha irmã teve que praticamente me carregar, coitada. Quando nós chegamos em casa, essa mulher já estava lá em casa, essa professora. E levou isso pra minha mãe, falou pra minha mãe assim, que eu machuquei, foi escarreirando no meio da manga meus meninos, que não sei o que tem. E ali a minha mãe, sabe, ficou muito nervosa comigo e me xingou e falou que não era que eu não podia fazer aquilo, que menina não fazia isso. Aí minha irmã teve uma hora que a gente não podia questionar os mais velhos. Aí ela virou pra minha irmã e falou assim, como é que foi isso? Aí a minha irmã falou assim, mãe, ela já saiu daqui passando mal. Ela já saiu daqui passando mal, já saiu daqui sentindo dor no pé. E já desde ontem que ela não brinca, que ela já estava reclamando que estava sentindo dor nesse pé. Você não lembra que ela chegou aqui de tarde e falou que estava com os pés doendo, com o pé doendo e tal? E minha irmã tentou explicar para minha mãe, ok, tudo bem, mas me xingou mesmo assim, né? Pediu para eu parar de brincar com os meninos, eu falei tudo bem.
Eu não consegui ir na escola por 2 dias. Minha mãe me levou ao médico. Quando a minha mãe me levou ao médico, o médico foi e falou para minha mãe o seguinte, falou, olha, é, ela já está fazendo esses tratamentos para anemia e tal, me deu um bocado de remédio lá para melhorar os pés, né, para melhorar, aliviar a dor. Só que ele falou, vamos fazer uns exames, porque eu estou achando que essa menina desenvolveu um quadro de né? Pode ser que ela tenha reumatismo. Minha mãe falou assim, mas isso é possível numa menina nova dessa? Porque reumatismo era coisa de velho, gente, naquela época. Olha pra você ver. Tanto que a gente era, né? Aí o médico falou, não, pode acontecer de criança, bebê, desenvolver esses quadros. E foi explicar pra minha mãe e tal. Fez os exames e realmente deu que era, né, que eu tinha febre reumática e tal. Ali começou uma jornada de eu ter que tomar bezetacil a cada 21 dias, até eu fazer 14 anos. Só que quando eu ganhei a minha liberdade, né, com 9 anos, que eu fui trabalhar para os outros, eu parei de tomar bezetacil. Gente, eu não aguentava mais tomar aquilo. Sabe, eu não aguentava mais. Eu parei de tomar bezetacil. E tudo bem porque eu não desenvolvi mais esse quadro, sabe? E isso ficou por um tempo, gente. Eu até esqueci desse negócio. Até esqueci. Em 2010 foi quando o reumatismo manifestou novamente na minha vida. E naquela época eu estava passando por um processo de separação. Eu estava me separando do meu ex-marido, sabe? E estava me sentindo extremamente humilhada nesse processo todo. Por quê? Eu fui uma pessoa que, né, que fui morar com ele pelas questões de teto e comida. Eu já contei isso aqui num vídeo, eu acredito. Entende? Eu fui morar com ele porque eu fiquei sozinha, eu não tinha com quem morar, eu não podia trabalhar fora. Então, assim, quando eles fizeram, o meu ex-sogro fez a proposta pra mim foi ótimo, gente, foi maravilhoso. Por quê? Porque eu não tinha pra onde ir, sabe? Eu não tinha pra onde ir. Então lá eu ia ter um teto, eu ia ter alguém, eu ia ter pessoas comigo. Então quando foi para ocorrer essa separação, tudo isso foi jogado na minha cara, sabe? Que eu não tinha para onde ir, o que eu ia fazer, que se eu quisesse ir, que eu podia ir, que a porta da, como é que é? A porta da rua serventia da casa. Eu não preciso de você. E foi um monte de coisa, foi jogado em cima de mim. E desenvolveu novamente esse quadro. Na época eu estava trabalhando, eu tive que parar de trabalhar porque, né, eu tive tudo que podia de somatização estava acontecendo comigo, estava manifestando no meu corpo, sabe? Eu acabei desenvolvendo novamente a febre reumática, eu fiquei internada no hospital 5 dias, né? E de lá desse hospital eu já saí com um encaminhamento para mim fazer um tratamento no reumatologista. Só que como eu estava naquele processo de separação, eu levei o papel, coloquei no sistema para quando surgisse a vaga sair para mim. Só que eu não tinha telefone. Eu usava o telefone da vizinha lá, sabe? Às vezes até chamou depois, né, gente? Só que eu já não estava mais lá. Então, aí eu não sei. E como eu não senti mais nada, eu também não procurei mais, não corri atrás, nada. Deixei passar, né? Eu melhorei, eu perdi o emprego e foi mais estressante ainda, porque como que eu ia ter a minha liberdade estando desempregada, né? Então eu fiquei naquela situação por um tempo, depois eu, né, fiquei separada, vivendo debaixo do mesmo teto, passando por muitas humilhações, até eu conseguir um outro emprego, que eu pude sair e tocar a minha vida, né?
E depois eu desenvolvi novamente, eu não me lembro bem quando, não sei se em 2015, eu acho que foi isso mesmo, acho que foi em 2015 eu desenvolvi novamente esse quadro de febre reumática, porque a gente estava morando de favor, sabe? E chegou uma hora que aquela situação para mim ficou insustentável. Aí você fala, ah, mas eram as pessoas que, né, que te humilhava e tal. Gente, de certa forma, o meu campo vibracional, sabe, atrai para mim essas situações. Estava atraindo para mim essas situações. Entende? Só que eu não sabia olhar para essas coisas. Eu estava trabalhando, eu fiquei 6 meses afastada da empresa por causa disso, esse quadro de febre reumática novamente. E dessa vez eu fiquei muito ruim também, que eu não conseguia andar, não conseguia me movimentar, não conseguia. Gente, e sempre manifestando do lado esquerdo. Primeira coisa do lado esquerdo. Desenvolve para outras áreas, sim, mas é sempre do lado esquerdo, sabe? Era sempre do lado esquerdo. Então, em 2015 que isso aconteceu, gente, eu tomava tanto remédio, e ainda assim eu não parava de sentir dor. Gente, eu sentia dor de cabeça 24 horas por dia. Não tinha uma hora, um dia que meu marido perguntasse se eu estava bem, que eu estava. Gente, eu tomava remédio o tempo todo mesmo, mas era aquela coisa assim, frenética, sabe? Foi quando eu dei o primeiro basta. Falei, não, gente, eu preciso fazer alguma outra coisa. Eu tenho que fazer alguma outra coisa pra mim. Eu não posso continuar vivendo desse jeito. Com aquele tanto de remédio, gente, eu não sentia o gosto mais do alimento. Eu não sentia gosto de mais nada, de tanto remédio que eu tomava. Então, o que aconteceu na época foi o seguinte, a gente mudou, né? Eu e meu marido, nós mudamos para um outro lugar, sabe? Onde a gente teve o nosso canto, pudemos ficar mais tranquilo. E eu tomei a decisão na época de ir para a igreja. Foi quando eu fui para a igreja evangélica, sabe? Vivi anos maravilhosos dentro da igreja evangélica, gente. Foi lindo, sabe? Aquilo ali salvou minha vida, sabe? A igreja, ela salvou a minha vida, porque lá eu desenvolvi a fé que eu precisava para mim dar um jeito na minha vida, sabe? E foi muito bom. Foi muito bom isso. Aí passou, não senti mais nada. Há algumas semanas, acho que foi no início do mês de fevereiro, assim que entrou as aulas, na terceira semana de fevereiro, eu fui a uma reunião na escola do meu filho. E eu moro em um bairro, né, gente? É uma comunidade, na verdade, né? E nessa reunião a diretora falou coisas, gente, que eu fiquei com tanto. Eu me senti desse tamanhozinho durante aquela reunião, sabe? Eu fui chegando aqui, falei pra uma amiga minha, contei pra ela, falei, nossa Deus, mas, gente, chegar ao ponto de uma diretora pedir para as mães dar banho nos filhos para mandar para a escola, gente. Para colocar roupa limpa nos meninos para a escola. Não, mãe, a gente não tá falando por roupa nova, não, é só limpa. Os meninos estão chegando aqui com as roupas imundas. A roupa dos meninos tá muito suja. As mães de menina, penteia o cabelo das meninas, prende o cabelo dessas meninas por causa de piolho, foi passando coisa. Coisas assim que é o básico, gente. Eu não sabe? Gente, eu me senti tão pequenininha, mas tão pequenininha que eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Como é que pode? E aquilo me ocasionou assim, uma situação tão tensa que eu me senti ali, gente. Eu falei, gente, que humilhação. Como que eu venho na reunião de escola? Tudo bem que ela não estava falando comigo, gente, mas eu estava ali, eu fazia parte daquele grupo.
Falei, como assim? Pelo amor de Deus, pedir. Gente, é coisas tão. Que eu falo, gente, como pode uma coisa dessa? Que situação é essa? Pra dar banho nos meninos, pentear o cabelo dos meninos, pôr os meninos, põe limpinho pra escola, com roupa limpa, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus. E eu cheguei em casa com aquilo na cabeça e eu não conseguia raciocinar, sabe? Presa naquele pensamento. Meu Deus, por que, que eu tô passando por isso? Meu Deus. E aquela coisa, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E comecei a pensar assim, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mudar essa situação. Foi quando o dedo esquerdo, como eu falo pra você, sempre do lado esquerdo, né? Inchou, eu até passei no vídeo pra vocês. E esse dedo foi doendo aqui na junta, gente, ó. Bem, só começa assim, sabe? Tá doendo de novo porque, né? Ainda estou na situação. Então, assim, o dedo inchou e esse dedo foi inchando e deu uma febre e aquela coisa. Quando esse dedo começou a inchar, meu marido levantou várias hipóteses, mas até porque ele não conhecia o quadro, né? E eu não falei. Mas, assim, de certa forma, um alerta foi aceso pra mim. De tipo, olha, tá na hora de você olhar pra isso. Só que eu não queria aceitar que aquilo fosse, né, de novo, a tal da febre reumática. Porque quando acontecia, né, já vinha assim na potência total. E eu não quis olhar para isso. Deixei passar. Quando foi este sábado, eu ganhei umas coisas, sabe? E esses negócios estavam tudo vencido, gente. Tudo vencido. Quando eu olhei para esses negócios, quando eu fui olhar esse negócio, tudo vencido, e detalhe, não venceu semana passada, não venceu o mês passado, isso venceu no ano passado, no mês 10 do ano passado. Tinha uma outra coisa que venceu no mês 5 de 2022. Mês 8 de 2022, mês 5 de 2022 e mês 10 de 2022. Tudo vencido. Gente, quando eu olhei pra isso, na hora me desencadeou assim, sabe? Uma coisa tão. Eu falei, meu Deus, não é possível. Como? Por que que eu estou passando por isso? E ali desencadeou um monte de memórias, sabe? Da época da minha mãe, de quando eu era pequena, situações que a gente passava com a mamãe, das pessoas fazerem biscoitos, biscoito queimáveis, mandava lá pra casa. Pra mamãe dar a gente, olha, pode dar aos meninos, porque menino não importa com essas coisas, não. Biscoito queimado, gente. E eu fui puxando pela memória aquele monte de coisa. Eu falei, não, eu vou comer. Não é agora ou nunca. Eu tenho que mudar essa situação. Eu tenho que mudar esse campo. Por que que eu continuo atraindo essas coisas pra mim? Sabe? Qual a memória que está enraizada em mim que continua atraindo essa mesma situação para mim? E eu fiquei bugada com aquilo e entrei numa situação intensa, sabe? Né, nisso, e eu fiquei com raiva, mas eu não fiquei com raiva da pessoa que me doou, que mandou os negócios. Não fiquei com raiva que até quem me deu, gente, também, ela foi ganhar de outra pessoa e eu acredito que ela não tenha visto que os negócios estavam vencidos, sabe? Eu não cheguei a falar pra ela ainda, olha, tava vencido e tal, porque ainda não tive oportunidade. Mas assim que eu tiver, eu vou falar pra ela, que às vezes ela tenha na casa dela também, que mesmo, né, que ela precisa olhar e retirar. Então, assim, eu falei, gente, por que eu continuo? As coisas continuam acontecendo assim pra mim. Por quê? Eu mereço coisas boas, sabe? Eu mereço ter uma vida digna, eu mereço dar para os meus filhos coisas boas.
Meus filhos merecem comer coisas boas dentro do prazo, sem estar vencido, sem estar bichado, nada disso. E fui analisar a minha vida, sabe? Tudo que tem tudo que aconteceu assim comigo, tudo que vem acontecendo, dessas coisas assim. Falei, gente, eu não tenho que viver de reaproveito, não. Eu não aceito ficar aproveitando as coisas. Eu não quero viver assim, aproveitando. Ah, tem não sei o que tá em oferta que vence daqui 15 dias, mas tá em oferta, tá baratinho. Vai aproveitar? Não vou aproveitar mais isso não, gente. Sabe? Tá na hora de dar um basta nisso. E isso começa comigo expressando para as pessoas: não, eu não quero isso. Tá vencido? Não quero. Meus filhos não vão comer esse negócio vencido. Ah, tal coisa assim, assim, tá na promoção, menina. Vence daqui 2 dias. Não, obrigado, não vou querer. Vai vencer. Não quero. Não vou aproveitar, sabe? Está na hora de eu ser um pouco egoísta, sabe, gente? Nesta fase. Eu reconheço isso em mim. Eu reconheço que se alguém fala, olha, isso aqui tá quebrado, mas dá pra usar ainda. Não, não quero. Tá quebrado, eu não quero. Se dá pra usar, continue usando. Entende? Olha, tem isso e isso, você não quer aproveitar? Não, não quero não. E começar a mudar em mim essa crença e mudar no mundo também. Sabe que quando eu mudo isso dentro de mim, automaticamente eu ajudo o todo a mudar. Eu ajudo o todo a mudar, a trazer mais consciência para as pessoas, sabe? Poxa, se não serve para você, se tá detonado, por que você vai doar para outra pessoa? Entende? Então, assim, no que isso decorreu, eu falei, não, hoje eu vou ter uma conversa com meu marido, nós vamos definir algumas coisas dentro dessa casa, vamos definir umas diretrizes que a gente vai colocar em prática pra gente parar de passar por isso. Gente, eu tava fazendo janta normal, bacana, terminei de fazer janta, meu marido chegou, ele tinha saído com as crianças, sentei e falei com ele, vamos conversar? Ele sentou pra gente conversar sobre o assunto, eu ainda expliquei pra ele tudo. Na hora que a gente tava conversando, eu comecei a sentir dor no joelho, gente, esquerdo. E o joelho começou a inchar, foi doendo, inchando, não parava. E eu já saí, e eu falei pra ele, falei, meu joelho tá doendo demais, o que é isso? E a gente terminou a conversa, a gente definiu o que a gente precisava definir. Eu fui lá, tomei banho, já vim pra cama ardendo em febre. E o joelho desse tamanho. Eu não conseguia, de noite eu não conseguia dormir, porque eu não conseguia virar na cama. Então, assim, ontem, no domingo, meu marido ficou me carregando dentro de casa pra mim ir ao banheiro. Teve uma hora que eu nem aguentei levantar, que eu não aguentei ajudar ele me sustentar para levar, para me ir ao banheiro. Gente, a gente viu. E eu falei, Deus, tudo bem, ok. Vou olhar para esse negócio. Vamos resolver essa situação. Tá? Eu entendo, eu compreendo. Eu compreendo que, né, quando começou aqui no dedo, se eu tivesse olhado para isso, para essas memórias e trabalhado essas memórias, talvez eu não tivesse na situação que eu tô hoje, toda dolorida, tá, gente? Joelho inchado, pé inchado, doendo, mas graças ao todo eu tô me locomovendo dentro de casa. Devagarinho, mas estou, sabe? Então, assim, eu falei, ok, a minha busca agora é encontrar a causa, a memória né, que causou essa situação. Se foi essa lá da escola, como que ela ocasionou. Encontrar essa memória, curar essa memória, trazer toda essa sombra para a luz e cavar a minha cura. Porque eu fui no médico ontem, porque eu estava sentindo muita dor.
E, bom, quando eu passei o relatório para eles, o diagnóstico nunca é satisfatório, tá? Só que eu não aceito esse diagnóstico porque hoje em dia eu sei, eu tenho consciência de que tudo tem cura, né? Tudo bem, a medicina tradicional não conhece essas curas, ou se conhece não quer passar, mas eu sei que elas existem e eu vou à procura delas, vou procurar por tratamentos alternativos, porque eu não aceito mais perder o gosto pela vida, sabe? Viver tomando remédio igual eu vivia, eu não aceito mais. A médica passou uma bateria de remédios, sabe? E ainda falou pra mim, ainda você procura para você poder fazer o tratamento novamente, porque febre reumática, se você deixar, vai fazer, acontece isso, acontece aquilo, e na hora que ela falava, eu falava assim, eu sou saudável. Na minha cabeça eu ficava, eu sou saudável. Eu posso curar o meu corpo. E é atrás disso agora que eu vou, gente. É essa a minha busca agora. Como curar o meu corpo. Como curar essas memórias, sabe? Porque essas memórias, elas precisam ser... Essas sombras, elas precisam ganhar luz, ser trazidas para a luz, sabe? Para tratar a causa e não os efeitos. Eu sei que a medicina, ela é ótima. Tanto é que eu fui lá ontem e tomei umas bombas lá, né? Que cheguei em casa até meio doida, assim, sabe? Mas hoje eu tô... Graças a essas bombas, hoje eu tô conseguindo andar. Devagarinho dentro da minha casa, mas tô conseguindo andar. Me locomover. E eu já vou lá em busca da medicina natural. Pra me curar essas emoções. O que eu quero contar pra vocês, deusinhos, é o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês em um vídeo anterior que as coisas vão ser trazidas pra gente olhar, a gente vai ter que começar a encarar, olhar de frente às situações, a curar situações? Pois bem, aí está um exemplo pra vocês. Se você tiver atenta o suficiente pra pegar o recadinho sutil, é melhor, tá? Porque se quando eu começou com esse dedo, se eu tivesse olhado para isso já com amorosidade, mas foi necessário que tudo isso me acontecesse, né? Tudo acontece da forma que tem que ser, para que agora eu entenda que eu preciso curar essas memórias. É hora de trazer tudo isso para a luz, é hora de ressignificar, é hora de realmente curar o meu corpo, sabe? Eu tenho que olhar para a cura do meu corpo agora. E eu vou em busca disso, eu espero que eu esteja ajudando alguém com esse vídeo, tá? Eu espero ajudar de todo o coração, espero ajudar vocês com isso, com essas informações. Comecem a prestar mais atenção, tá, gente, nos recadinhos que o seu avatar vai trazer para você. Comecem a prestar atenção nos recadinhos do corpo. Olha com amorosidade para cada coisa que chega até vocês, sabe? Então, assim, eu sou muito grata a todas essas consciências que passaram pela minha vida, que me trouxe essas memórias que eu preciso trabalhar. Ah, mas quando você tinha 7 anos de idade, não justifica, você era uma criança. Tá, eu era uma criança nessa vida, mas e nas outras? E o que eu fiz lá nas outras? Para estar trazendo essa somatização para essa vida. Entendem? Eu era criança naquela época aqui, né? Nesta vida. Mas em outras vidas que eu passei por aqui. E quando você começa a ver desse jeito, você não começa a culpar o mundo. A gente sai do vitimismo, para de culpar o mundo pelas coisas que acontecem com a gente. A gente olha para as coisas com maturidade, sabe? Poxa vida, eu agora sei lidar com isso, eu agora compreendo que realmente não foi... Ai, o joelho, peraí.
Eu agora compreendo realmente que não que as pessoas elas estavam só trazendo para mim memórias que estavam guardadas. Se eu tinha condição de lidar com aquilo com 7 anos de idade? Não. E lá em 2010? Não. Em 2015? Talvez. Tanto que eu procurei ajuda espiritual, fui para a igreja. Entende? Começou lá. Eu reconheço, agora eu reconheço que o início do meu despertar começou lá. Vejo as pessoas falar, quando eu estava que eu saí da igreja, que eu despertei, não. Você despertou quando você foi para a igreja. Quando você procurou ajuda espiritual. Porque naquele momento você entendeu que existia algo mais. Ah, mas eu sempre fui crescida dentro de igreja, tudo bem. Ok, você nasceu desperta. Tanto é que a igreja te ofereceu uma base para agora você entender que, opa, não é só o que a igreja me ensina, existe algo mais, olha que legal, né? Estar desperto, gente, é entender que tudo que acontece na vida da gente é necessário, foi necessário, entende? Tudo que aconteceu até aqui foi necessário. Então lá começou o meu despertar. Quando eu fui para a igreja, começou o meu despertar. Entende? Tanto que eu fiquei um tempo dentro da igreja, foi maravilhoso, foi incrível, sabe? E eu me libertei daquela época de tanto remédio que era. Gente, era tanto remédio que se eu tivesse naquela loucura até eu não estaria aqui hoje, se eu tivesse continuado. Então ela salvou minha vida, eu me despertei para a vida espiritual ali. Existe algo mais. Cheguei lá, vivi o que eu tinha que viver. Vivi aquela fase dentro daquela igreja, sabe? Aconteceram, né? Aconteceram em 2010, foi a separação, foi quando eu aprendi que sim, eu sou o suficiente, sim, eu basto, sim, eu consigo sobreviver. Em 2015 foi quando eu estava eu estava numa situação de dependência novamente, que eu fui para a igreja, que ali mostrou para mim, olha, existe algo mais. Foi quando eu despertei. Existe algo mais. Passei esse período dentro da igreja, voltei lá para curar as memórias lá algumas memórias que eu tinha lá onde eu nasci. Fiz o trabalho que precisava ser feito, né? Passei por muita coisa lá. Agradeço cada avatar, cada ser humaninho que passou pela minha vida, por ter me ajudado com isso, tá? Com essa situação. Lá, vivendo lá na roça, eu não cheguei cheguei sim a sentir muita dor nas pernas. Muita mesmo. Porém, quando eu comecei a estudar, achei ele falou, olha, existe algo mais. Você pode ir além, olha. Isso aqui é só uma fase, isso também passa. Entende? Que eu comecei a estudar, eu tive um novo despertar novamente para, ei, existe algo além de tudo isso que a igreja te ensinou. Tem mais. Eu abracei essa causa. Transcendi, vim, né, e cheguei aqui. Aí deu essa situação lá na escola como um aviso, vamos olhar para esse negócio aqui, vamos curar isso de uma vez? Só que eu não dei ideia, não porque eu sabia, gente, na minha cabeça, sabe? Os alertas veio, só que eu não quis olhar para aquilo. Eu não quis olhar. Eu não sei, gente, o que deu, eu não quis olhar, simplesmente não olhei. E agora com essa situação que veio, né, com toda essa proporção de me deixar de novo jogada numa cama, dependente total do meu marido, coitado. Nem trabalhar ontem meu marido não foi, porque eu não conseguia levantar, como que né, ele me levou lá no médico, a gente ficou lá até uma certa hora da noite, eu trabalho à noite, quando nós chegamos aqui não deu tempo mais ali, né? E isso novamente para mim, olha, vamos olhar para isso agora, e é o que eu estou falando para vocês. Prestem atenção sabe,
sutilezas do seu avatar, que ele vai estar trazendo para você coisas para você curar, tá? Ele vai estar trazendo até você situações que você realmente precisa olhar. Olha, até hoje você ignorou total isso aqui, agora vamos olhar. Foi o que eu falei em outro vídeo. Você vai olhar para situações. Situações vão chegar na sua cara para você olhar. Você não vai ter desculpa. Você tem que olhar para isso e pronto. Entenderam? Então, meus amores e minhas amoras, é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Gratidão por fazerem parte da minha vida, gratidão por estarem aqui comigo, gratidão aos novos inscritos, aos bons e velhos inscritos, né? Gratidão a cada um de vocês, tá? Se você tiver uma dica, alguma coisa, né, na minha busca pela cura alternativa, eu vou deixar meu número de WhatsApp aqui. Eu vou adorar receber as diquinhas suas, tá? Vocês podem deixar nos comentários também, que eu olho, que eu leio, tá? Os comentários. E eu fico muito grata, tá? Pode deixar nos comentários aí, pessoal, diquinhas, tá? Eu tenho o livro aqui já da é Honda? Aquela moça lá, você pode curar o seu corpo. Eu vou estudar ele minuciosamente novamente. Uma deusinha hoje já me deu um monte de dicas pelo WhatsApp. Uma outra também já me deu um monte de dicas pelo WhatsApp. Por isso que é bom a gente estar todos juntos, né, gente? No mesmo propósito. Aí a gente consegue, um vai ajudando o outro, né? Porque sozinhos nós não vamos a lugar nenhum, tá, gente? A gente depende do outro. Gratidão por estarem comigo. Bora crescer junto, meu povo. Namastê.